que eu estou levantando isso aqui? Porque aí junta de novo o lado econômico genuíno com politização e polarização. Tem muita gente dando um peso para isso no curto prazo muito maior do que a realidade. Principalmente não vem do filme, que o filme os nossos números fiscais estão muito aquém do ideal. Pior, do ponto de vista de solvência, ainda assim, eu acho que eles estão bastante razoáveis. Agora, nosso problema é outro. O problema é que a gente resolve essa conta com uma arrecadação absurdamente alta que inviabiliza a competitividade do nosso setor privado. E pior, se você falar, tudo bem, a gente cobra imposto de Suécia, mas tem serviço público de Suécia, tá tudo bem. Mas pagar imposto de Suécia, receber serviço público de Bangladesh... Aí é complicado. Aí é bem complicado. Se a gente pega os números do governo, é interessante como mês após mês vem estampado um recorde de arrecadação. Melhor fevereiro desde que a gente tem a série histórica. Melhor março. Então está arrecadando pra caramba, né? A arrecadação é isso aqui, gente. É muito grande. Só que o gasto supera consistentemente a arrecadação. E o que a gente está vendo, inclusive, dentro daquele novo arcabouço fiscal é jogar pra frente a questão de não, vamos zerar déficit, vamos ter superávit. E uma coisa preocupante no curto prazo é que, além de ter um déficit primário, a gente tem também uma dívida pública grande que cresceu a juros muito altos nos últimos tempos. Uhum. Aí você pega o déficit nominal do governo Lula, tá no mesmo patamar do déficit que a gente teve na pandemia, né? E eu queria saber, pegando essa parte, o governo ele não parece que vai corrigir essa estrutura de gastar mais do que arrecada, pelo menos não cortando gasto. Ele está tentando aumentar a arrecadação. Uhum. Só que é cada vez mais difícil aumentar a arrecadação, porque vai tendo um limite, né? O pessoal vai começando a ficar informal, vai deixando de fazer as coisas. Olha, Bruno, eu concordo em parte que é cada vez mais difícil aumentar a arrecadação e a prova do pudim são os números de arrecadação que a gente tem tido. Tá aumentando. Eu acho que, em tese, é cada vez mais difícil. Na prática, o que se prova cara, os caras sempre dão um jeito. O que é bom e é péssimo, porque, na verdade, isso resolve o problema de solvência, mas, por outro lado, é mais uma coisa que garante que o Brasil não vai voar alto. Porque quanto mais o setor público representar, ou quanto mais dinheiro ele tira do bolso das pessoas e das empresas, menos o Brasil vai crescer. É tão simples quanto isso. Então, o efeito prático disso aqui de novo, é mais uma coisa. Vamos explodir? Não, não vamos. Mas a mediocridade está garantida. Você não vai voar com esse tipo de política. E eu acho que é esse, para mim, o fator que, diga-se de passagem, está faltando na discussão. Porque quando as pessoas estão muito focadas na solvência, tá faltando discutir que, tá bom, gente, não, o problema de solvência não é tão grave quanto está sendo colocado. Acho que, de novo, prova do pudim é que a Moody's acabou de melhorar a perspectiva da classificação de rating brasileiro. Mas você não acha que isso é um pouco atrasado, essas agências de risco? Eu digo isso porque se a gente pega um gráfico da Bolsa Brasileira em dólares, pega lá o EWZ, qualquer um que está em casa pode entrar no Yahoo Finance e abrir lá o gráfico do EWZ, vai ver uma subida muito forte em 2008, aí veio lá a capa da The Economist, o Cristo decolando, Brasil ganhando grau de investimento e estava no topo. Aí logo depois caiu e nunca mais retornamos àquele patamar. Estamos 70% abaixo. Você não acha que agora a gente pode estar vendo a reedição disso? Uma elevação de nota de maneira atrasada, enquanto agora a gente está voltando a piorar por conta de descontrole fiscal e também, como você disse, uma economia crescendo menos com impostos? Aí é que eu acho que não está voltando a piorar. De novo, precisa lembrar o que é classificação de risco. Ela é uma classificação de risco que determina a nossa capacidade de solvência. Em relação a isso, a gente não está piorando pelo seguinte. Então, pontos que você chamou a atenção. A dívida cresceu porque, além do déficit primário, a gente tinha um juro muito alto. O juro andou caindo e, pessoalmente, eu acredito que vai cair mais. Curto prazo está mais complicado, porque o cenário externo piorou. As declarações do Lula em relação à parte fiscal não ajudam em nada, então atrapalha muito o trabalho do Banco Central. Agora, eu acho que a taxa de juro real brasileira ainda está alta demais. Então, o que significa isso? Eu acho que a inflação, coisa que, aliás, já continua acontecendo, apesar de todos os problemas, a inflação vem sistematicamente sendo menor do que a expectativa de mercado. Isso continuando, pode ser que o Banco Central, no curto prazo, reduza o ritmo, caia menos, mas ele vai cair mais lá para frente. O fato é, juro real caindo, você reduz o impacto sobre a dívida pública. Segundo, a gente está tendo mais crescimento econômico. Então, o que determina a dinâmica de dívida? Tamanho inicial da dívida vezes a taxa de juro real menos o crescimento econômico. Quanto maior o crescimento econômico e menor a taxa de juro real, você resolve o problema de perspectiva do que é a dinâmica de médio e de longo prazo da dívida. Então, eu não vejo, apesar destes problemas, uma dinâmica de dívida que é insustentável. Eu não acho que isso vai acontecer.
salvo o governo chutar o pau da barraca de uma medida que os gastos explodam e a arrecadação não acompanhe. É essa parte que eu não vejo acontecendo. Acho que a gente continua tendo gastos crescentes, mas a arrecadação segura o suficiente para isso não explodir. Então acho que esse acho que é o ponto fundamental. Eu fiz essas perguntas, mas eu concordo com você nesse ponto. Acho até que isso é quase uma maldição dos emergentes, Perfeito. entre eles o Brasil. Perfeito. Porque o fato é que a gente elege um presidente e boa parte das pessoas dão mérito ou demérito para tudo que acontece ao presidente. Não, o dólar caiu, sei lá, porque o juro aumentou, porque o presidente do Banco Central e o Copom subiram o juro. Não, isso é mérito do presidente. Ah, mas agora a inflação está aumentando porque teve guerra que subiu o preço do petróleo que vai impactar a inflação. Não, isso é demérito do presidente. Sendo que, na verdade, ele é muito mais refém. Lógico que ele tem poder, mas ele é muito refém do que acontece na conjuntura internacional. Então, se a gente pega um péssimo governante com uma conjuntura boa, ele vai sair para a história como um ótimo governante. Sim. Bom, se a gente pega uma conjuntura ruim, é mais difícil ele conseguir se destacar. Bruno, essa é uma das razões pelas quais o Lula voltou ao poder. Porque isso aconteceu nos 2 primeiros mandatos dele. Pegou uma conjuntura maravilhosa. O fato é que a vida de boa parte dos brasileiros melhorou. E erroneamente eles acham que foi porque o Lula deve ter feito tudo certo. Que não foi o que aconteceu, mas é a leitura.